Iniciando a gravação. Boa noite, já está gravando. E vamos embora aqui para o conteúdo, né? Aqui é o nosso material, né, gente? Eu gosto sempre de... Deixa eu mostrar como é que está a nossa disciplina, né? Nós estamos na semana 5. Essa aula vai vir aqui para a semana 5. Eu vou até criar aqui um tema. É isso, vai vir para a semana 5. Nós já temos algumas atividades aqui. São atividades curtas, mas de fixação, né? O último exemplo aqui, 5 pessoas já fizeram. Então tem 5 pessoas aí que já está ok na semana 4. Semana 3 tem 10, 8, 10. Né? Vamos botar em dia. Na média aí de... A primeira era... O primeiro todo mundo faz, é normal. 38. Mas depois não quer seguir, né? Exercícios simples, pessoal, de 5 a 10 questões para reforçar, né? Então aqui o material, os slides e aqui o conteúdo didático. Sempre estou atualizando, como reforçando para vocês. Esse é um material que está sendo atualizado e feito para o curso de vocês. Por mais que a gente possa ter outros cursos desses, e devo ter, nessa mesma modalidade, à distância e gratuito pelo IF, nós teremos... eu estarei sempre atualizando esse material. Isso aqui foi do conteúdo passado, né, onde a gente comentou, pessoal, até a unidade 8, tópico 8, né, na verdade, do material, são conceitos mais de aprendizado de máquina, né? A gente comentou que era uma rede neural artificial, formada, composta por neurônios, né? Em que cada neurônio vai estar organizado em uma camada. A gente pode ter uma camada de neurônios ou várias camadas de neurônios. A gente tem uma camada que a gente chama de entrada, onde a gente tem os dados de entrada da rede. Temos as camadas ocultas e a camada de saída, né? Entre os neurônios a gente tem conexões, né? Cada conexão vai ter um peso, vai ter uma entrada, vai ter um viés, vai ter uma função de ativação no neurônio. Basicamente, é isso aí. Ó. Isso é uma rede neural com um neurônio, né? A chamada Perceptron, a primeira rede neural lá da década de 70, foi desenvolvida, né? Você tem aqui entradas. Essas entradas são as entradas, os atributos, podem ser os atributos de entrada, né? Normais de uma base de dados, né? Esse somatório aqui, ele está trabalhando só um somatório que é exatamente essa função aqui, né? Um somatório dos pesos que ele calcula. O que a rede neural faz, pessoal, basicamente é calcular esses pesos aqui, ó, Ws, W1, 2 e 3, para cada entrada, ele tem um peso. Se você prestar atenção, vai ser nada mais, nada menos do que uma função linear. Um neurônio assim, ela vai poder trabalhar como uma função linear. Então ela só vai resolver problemas lineares, né? Ou linearmente separáveis, ou problemas que possam ser resolvidos como uma função linear. Né? Essa função, essa soma que é colocada em uma função que a gente chama de função de ativação, que é essa função f aqui, né? E essa função de ativação dá uma saída. Essa função f pode ser diferentes funções, tá? Aí eu falo, né? A camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída. Por exemplo, aqui eu tenho a camada de saída, né? O sinal, a saída está em y. Se é um neurônio simples, só uma estrutura básica de uma rede neural. Aí a gente conceituou redes, o que seria, né? Nem redes, né? Mas o que seria uma IA generativa, né? IAs que geram imagens, que geram texto, que geram música e assim por diante. E para cada atividade dessa, gente, existe diferentes redes neurais. E aí a gente já fala de um conceito chamado de Deep Learning, né? Redes neurais profundas. E aí tem várias arquiteturas, né? E você pode trabalhar com redes neurais convolucionais, quando você trabalha com imagens.
Aí você tem redes generativas adversariais, tem redes recorrentes. Bem, aqui é um curso de redes neurais profundo, né? Vamos dizer assim. Então a gente só fez comentar sobre essas redes neurais e em seguida a gente foi para o assunto de tarefas, né? Do aprendizado de máquina, onde a gente tem tarefas. Aqui já foi da aula passada, né? Isso. Então aqui eu vou com mais calma. São tarefas que o aprendizado de máquina pode estar fazendo, né, pessoal? Tarefas, por exemplo, de classificação, tarefas de regressão, né? A tarefa de classificação é aquela que atribui rótulos ou classes. Falta só eu compartilhar a tela com vocês, né? Eu esqueci. E alguém comentou aí? Não. Ah, não, eu estou compartilhando. Desculpes. Então a tarefa de classificação é aquela de atribuir classes, né, a exemplos. Você vai fazer com que o algoritmo aprenda baseado nos dados que ele tem e vai gerar um modelo. Por exemplo, dados de flores com altura, largura e cor das pétalas. Né? O objetivo, classificar em rosa, margarida, lírio. Né? Ou seja, a tarefa consiste em encontrar padrões para prever qual é a classe correta. Só que isso não é tão trivial assim como está nesse um slide, resumidamente, né, pessoal? Existem desafios que vocês vão aprender e discutir comigo nas próximas aulas, né, a partir de quinta-feira. Que são, na verdade, eu chamo isso de desafios, né? Desafios do aprendizado, né? São as dificuldades que os algoritmos têm para aprender. Você não vai simplesmente chegar e jogar um conjunto de dados, clicar no botão, né, pessoal, e esperar sair um modelo do outro lado que vai resolver seu problema. Não é bem assim. Então, diversos tipos de problemas você pode ter numa base de dados. Então, desde a limpeza, né, o desafio de limpeza de dados, desde o desafio da escolha do melhor modelo, né, desde o desafio da transformação da base de dados, como por exemplo, dados que são categóricos, que não são válidos para alguns tipos de algoritmos. Tem algoritmos que não vão conseguir entender o que é um sim e um não, o que é uma cor, verde, amarelo, azul, não vai, branco, entende? Não vai entender cores, valores categóricos, tá? Só entende números. E aí você vai precisar padronizar esses valores, mesmo padronizados, né? Mesmo em números, melhor dizendo. Algumas variáveis podem estar em escalas diferentes, por exemplo. Uma variável pode estar na escala de 1 a 1,20 a 2, por exemplo, a altura de uma pessoa, de 1,20 a 2,5, né, em metros. E outra pode estar de 50 a 150, ou seja, escalas diferentes, o peso da pessoa. Então isso precisa ser padronizado. Alô? Tem que ter Oi, pode falar. Oi. Tá me ouvindo, pessoal? Ah, tá bom. Sabe que não estava sendo ouvido. Então isso precisa ser padronizado. Então esses são todos desafios que a gente vai discutir mais à frente, tá, gente? Então não é simplesmente isso. O ECA ele tem uma base de dados bem... Acho que eu não tenho um ECA nesse computador, não. Não tenho, mas eu posso até instalar hoje aqui. Essa base de dados ela é bem conhecida, né? Disponível aqui na ferramenta. E ela é um exemplo de classificação. Né? Deixa eu ver se eu baixo aqui o ECA. Tem uma versão aqui dele em si. Está demorando. Bora passar. Então a classificação é um problema de aprendizado supervisionado, né? A classificação é um exemplo de aprendizado supervisionado, tá?
Aí analogias para a vida real aí para quem tem dificuldade ainda de entender o que é uma classificação. Uma analogia bem básica, tá? Um modelo de classificação, ele vai aprender a relação entre as características do dado e a classe de saída, o rótulo, beleza? Assim como um detetive resolve mistérios com evidências e pistas, tá bom? É treinado com dados rotulados para ajustar seus parâmetros e maximizar a precisão. Detalhe, pessoal, cuidado aí, já um conceito importante. Parâmetros e hiperparâmetros são coisas diferentes, aos poucos vocês vão entender. Por exemplo, quando ele diz assim, ajustar os parâmetros, imagina que tu está criando um modelo logístico, ou até mesmo um modelo de regressão, uma regressão multilinear. E isso aqui é uma regressão. Vou abrir o bloco de notas aqui. Imagina essa função de regressão aqui. Y igual, Y é o resultado, tá? AX mais BY mais CZ mais, bota aqui, erro, vamos botar assim, sei lá. Aqui eu posso dizer que são parâmetros. X seria o valor de uma entrada. Por exemplo, eu estou estimando aqui o preço de um imóvel, então eu quero saber o valor, o tamanho do imóvel. Vamos dar um exemplo, né, rápido. O número de quartos, tamanho do imóvel, o número de quartos e o andar, sei lá. Então, X, Y, Z seriam esses atributos. Né? Você vai ter que encontrar A, B e C, seriam esses coeficientes, que ficariam ajustados de melhor forma de maneira que, quando A multiplicado pelo valor de X, mais B multiplicado por Y, e C multiplicado por C, e mais um viés aqui, ou um erro, viés, você vai ter o preço da casa. Mas para você encontrar A, B e C, é um aprendizado. Certo? Isso é uma função linear. A, B e C são parâmetros que são encontrados pelo algoritmo de forma que ele está aprendendo. Hiperparâmetros é aquilo que eu vou oferecer antes do algoritmo aprender o modelo, gerar o modelo a partir dos dados. Antes disso, eu vou configurar, eu vou tentar tunar o meu algoritmo, o meu modelo, com hiperparâmetros. Né? Por exemplo, eu vou tentar gerar uma rede neural. Então, eu tenho lá vários hiperparâmetros. Eu tenho uma taxa de aprendizado que eu vou setar esse valor. Né? Eu tenho o número de neurônios, o número de camadas. Ou seja, são valores que eu configuro ou eu tento validar, né, e testar antes do algoritmo ler esses dados, tentar aprender com esses dados. Os parâmetros de um modelo é aquilo que pertence ao modelo, uma vez que o modelo já existe. Tá? Acho que não é esse camarada não. É esse aqui. Cliquei errado. Esquece. Tá baixando aí. Beleza, pessoal? Entenderam a diferença? Identificar padrões que permitem prever corretamente a classe de novos dados. Então, uma vez o modelo criado, com os dados e treinamentos, eu vou tentar prever os valores de novos dados. Então, por exemplo com duas variáveis, x e y, e um rótulo.
O modelo aprende a separar os dados em regiões distintas no espaço característico. Imagina aí que tu tem uma base de dados de homens e de mulheres, né? Com o peso, a altura e um rótulo, se a pessoa é um homem ou uma mulher, um cadastro. Imagina aí que tu pegou 50 pessoas, 25 homens, 25 mulheres e fizesse tu fosse fazer essa experiência. Você pode fazer essa experiência, inclusive, tá? Vou selecionar aqui, vou fazer uma pesquisa de 20 pessoas. Eu posso até pedir a vocês, gente, todo mundo aqui, manda preencha aí para mim esse formulário, né? Bota tua altura, teu peso e teu sexo, pronto. E aí tu plota isso no gráfico, né? Aqui foi algo fictício, mas que é próximo da realidade, acredito eu. Você tem que os pontinhos azuis representam homens, né? Com o seu peso e a sua altura em centímetros, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, ele tá aqui, né, com 1,97 m, mas com 60 quilos. Veja que é um cara que está bem afastado do estilo de homem. Imagina aí um magão, 1,97 m, 60 quilos. Meu amigo, o cabo é só o osso, né? Tá entendendo? Então, ele fica um pouco afastado do padrão. Mas se você olhar onde estão os dados mais concentrados aqui, ó, nesse miolo, você vai ver que boa parte, a maioria dos homens, eles estão com ali, ó, com quase 80 quilos e com quase 1,80 m. Esse foi o principal. Enquanto as mulheres, né, estão ali, ó, entre 60 e 70 quilos, com menos de 70 quilos, né, uma boa quantidade de mulheres com menos de 70 quilos, e ali com 1,60 m, enfim. Então, veja que aqui você não tem um padrão perfeito, né? Onde, de acordo com o peso do homem, eu sei a altura. Se fosse um padrão perfeito, eu teria uma linha aqui de azul, assim, ó, uma linha reta assim, em azul, e uma linha assim em vermelho, né? Porque eu ia ter basicamente, um peso, daria uma altura, aumenta o peso e a altura, né? Na verdade, eu teria algo assim entre homens, assim entre mulheres, né? Meio que assim, uma linha assim, ó, de vermelhos, e uma linha assim de azuis, na verdade. Porque aumenta o peso, aumenta a altura normalmente, né? São duas variáveis correlacionadas, né? Então, como é que o modelo tenta separar isso aqui? Um modelo linear, né? Um modelo que tenta separar isso linearmente, ele traça aqui uma linha mesmo, ele tenta separar isso de forma linear, né? Isso é uma representação do modelo. E você pode ver que mesmo com a base de treinamento aqui, ele vai errar. Por que é que eu estou dizendo que ele vai errar? Por que é que eu estou dizendo que ele vai errar? Porque você pode ver que existem pontos vermelhos que estão aqui, ó, acima do modelo. Então, se o ponto está acima do modelo, ele classifica como homem. Se está aqui abaixo, como mulher. Então, ele vai ter alguns erros aqui, ó, né? De mulheres. Na verdade, ele vai dizer que é homem, mas é mulher. Na verdade, ele vai dizer aqui que é mulher, mas é um homem, né? E aqui ele vai dizer que é um homem, mas é uma mulher, pelo peso e altura. Observem que os erros, normalmente, vão ficar aqui, ó, próximo ao modelo, né? Se você tivesse, por exemplo, um homem aqui, ó, nesse ponto aqui, imagina um homem de 60 quilos com 1,50 m. Pode ter, existe, né? Óbvio que existe, mas ele estaria aqui. E entenda, isso aqui não é a representação da população mundial não, tá? Isso aqui foi um exemplo que eu posso contextualizar, por exemplo, isso aqui é o peso do pessoal de uma academia que treina, enfim. Né? Eu tenho um contexto, eu tenho variáveis que limitam essa base, tá? Então é isso que ele vai fazer. Então observe que vai ter erros aqui, mesmo na área de treinamento. Né? Se eu classificar aqui com esse modelo, usando a base de treinamento, eu vou ter erros. Como seria uma analogia disso que eu estou explicando, pessoal? Imagina o seguinte, eu mando vocês estudarem para uma prova 50.
você está errando e acertando aonde? No seu treinamento, no seu estudo. Chega na prova. Se eu botar as 50 questões, é certeza que você é o modelo, tá? É certeza que você vai acertar as 50. Bem, se você decorou, você vai. Eita, eu tô com a tela. Se você decorou, você vai acertar as 50. Tá? Se você não decorou, mas você aprendeu, você pode errar alguma das 50 questões. Concorda? Vocês podem errar. É normal. Mesmo você tendo estudado as 50. Isso é o treinamento. Isso seria o seu erro de treinamento. Você é o modelo. Certo? Você é o modelo. Na verdade, o que você aprendeu é o modelo. Você é o algoritmo. O que você aprendeu, né, sobre aquelas 50 provas, que são os dados, aqueles 50 exercícios, que são os dados, é o modelo, o seu aprendizado ali. Se o seu modelo aprende da seguinte forma, decorando, e eu der para você na prova exatamente as 50 questões que você aprendeu, que você estudou, que você treinou, você vai acertar as 50. Mas aí você vai ser muito bom para aquelas 50 questões que você decorou. Mas se eu chegar na prova e der 50 questões que você nunca viu, você acha que você sendo um modelo que decorou vai se dar bem nessa prova? Não vai. Porque nenhuma questão daquela vai ser igual, vai ser parecida. Você pode até se dar bem, você pode dar sorte, enfim. Agora, o cara que aprendeu, o cara que generalizou aquele conhecimento, né, e recebe as 50 questões novas, ele pode não acertar as 50, mas o ideal ali é que ele fique nas 45, 46, 43, 41, 44, 42, em cima dos 40 ali, que é 80% de acurácia, né? Acerta? Tá? Essa é a ideia, beleza? Beleza, pessoal? Se não entendeu, pergunta. Então aqui tem alguns algoritmos, né? Exemplos de algoritmos que fazem classificação. Essa relação entre modelo, algoritmos e dados eu já venho explicando há muito tempo, né? Os dados contêm as características e a classe de cada exemplo. O modelo aprende com esses dados a identificar padrões. Quanto mais variados e bem organizados os dados, melhor o modelo. A ideia é, quanto melhor os dados, tende a ser melhor o modelo. Como assim melhor os dados? Quanto melhor os dados, se os dados estiverem balanceados, bem estruturados, né? Explicativos, lá, as variáveis padronizadas, normalizadas, os dados foram tratados, limpos, transformados, com todas as técnicas de aprendizado de máquina, tende a seu modelo melhorar. Pegar um conjunto de dados e jogar, não necessariamente vai dar um bom modelo. Ah, Tiago, mas eu vi aí o cara pegou uma base de dados, só fez treinar uma rede neural, ou sei lá, uma regressão logística lá e funcionou bem. Talvez a base já esteja limpa, né? Já esteja bem formada, bem estruturada. Normalmente não é assim. As bases de dados, por exemplo, que vêm nesses softwares, eles já são bem estruturadas. Assim como um detetive precisa de boas pistas para resolver um caso. Então, como é que a gente avalia isso aí? Era o que eu estava explicando para vocês, pessoal. A gente avalia depois de treinar. É avaliar a performance daquele modelo. E aí, o que é que a primeira coisa que a gente tem que fazer? Dividir os dados em treinamento e teste. Isso tanto faz para classificação quanto para regressão. Tá? Divisão comum, 80-20. Mas pode ser 75-25? Pode. Pode ser 85-15? Pode, não é tão comum. 90-10? Pode, não é tão comum. Mas, por exemplo, 90-10 você só faz, por exemplo, se você tiver muito pouco dado. Então você precisa de muitos dados para o algoritmo treinar. E aí, na verdade, você só vai ter 10% para ele rodar, né? Avaliar. E esse problema de poucos dados a gente vai discutir também nas próximas aulas. Tá? Mas ainda em geral é 70-30, 80-20, 75-25. E é o seguinte, galera. Pegou uma base, selecionou aleatoriamente o treinamento e selecionou o restante para teste, e esquece o teste. O teu algoritmo, na hora do treinamento, nunca pode saber nada sobre o teste.
nem antes nem depois de treinar. Por que eu estou dizendo isso? Antes de treinar, eu pego a base todinha, vou lá, padronizo, transformo, mexo para lá, mexo para cá na base, aí depois separo. Não, porque aí o teste já foi modificado junto com o treinamento, e na vida real não é isso que acontece. O teste é o futuro, é algo que vai acontecer. Na verdade, você não sabe. Agora, para a gente poder avaliar o nosso modelo, a gente tem que pegar e separar esse teste como se não soubesse. Eu estou aqui iniciando esses conceitos, tá? Lá na frente também, nas próximas 2, 3 aulas, um dos desafios é a validação do modelo. E aí a gente vai discutir as N maneiras de você dividir esses dados, tá? Eu já tenho falado aqui, né? 70, 20, 30, não sei quanto, 70, 30, 80, 20, 75, 25. Já tenho comentado isso aqui, mas a gente vai discutir coisas mais detalhadas, mais profundas. Né? Agora, quando você tem o seu treinamento, a sua base de treinamento, aí você faz o que quer. Aí você tira dado, você transforma, você limpa, você cria. Por exemplo, se tiver um campo com valores ausentes, você pode criar um valor ali, por exemplo, a média dos valores que estão presentes. Né? Aí você faz o que quiser. Agora, com a base de teste, não. Né? Com a base de teste, não. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, você vai ter alguns campos que estão ausentes. Aí você decide e justifica isso, que esses campos ausentes, por exemplo, idade da pessoa, vai ser preenchido com a média das outras idades. Então é a média das outras idades na base de treinamento. Entende? Aí eu preencho. E lá no teste? As idades que tiverem ausentes lá no teste. Os exemplos que tiverem sem idade lá no teste é a média das idades que existem no teste. Beleza? Mas, Tiago, vale a pena? Deixa em branco? Não é melhor deixar em branco, não? Cara, minha opinião, tem vários estudos aí falando de Miss Data, tá? Vários estudos que falam de Miss Data. Você não precisa nem sair pesquisando artigos. Os livros já trazem uma boa explicação disso aí. Até mesmo o ChatGPT, se você fizer um bom prompt, ele vai te dar uma aula excelente sobre isso aí, Miss Data. Cara, o melhor é testar, é validar. Eu não sei se é melhor deixar os dados ausentes ou calcular a média, ou retirar. Faz o seguinte, tu tem quantos exemplos? Tem uma base de dados com 10 mil exemplos já. Tem? Vai fazer como? Não, vou botar 8 mil para treinamento. Beleza. E 2 mil para validar já tá bom. Show, beleza. O nome dessa estratégia é a estratégia rollout, né? Esse corte aí. O que é que a gente vai fazer? Pega esses 8 mil e faça um treinamento com ele e valide ele usando a média. Aí você tem várias formas de fazer isso. Você pode treinar com os 8 mil e validar com os próprios 8 mil. Você não vai olhar para validar com o teste, não. E ver o resultado. Rapaz, quando eu boto a média, deu tanto. Vamos dizer que eu vou facilitar na aula de hoje, né? Não vou entrar em detalhes, não. Vamos dizer que eu treino com os 8 mil e valido com os 8 mil, usando a média. Aí, o resultado deu 1 lá. Aí eu tiro a média, deixo os dados ausentes. O resultado deu outro. Aí eu tiro o exemplo, né? Apago. Em vez de 8 mil, vira 7.500, porque tinha 500 lá que estava sem idade. Veja o resultado. Ei, como é que o modelo se comportou? Os modelos que você escolheu, pelo menos para validar. E aí, essa é a mecânica do negócio, esse é o procedimento, esse é o trabalho, entendeu, gente, do aprendizado de mapa. Aí você vai vir, rapaz, é melhor deixar a média, a mediana, e aí você vai justificar. Claro, existe aí os problemas, né, de você deixar um modelo muito bom para o treinamento. Não, esse modelo aqui está muito bom no treinamento, usar a média. Mas na validação, aí o que é que você vai fazer? Já tem as outras estratégias que a gente vai discutir, validação cruzada. Aí tem o Livonaut, que é um tipo de validação cruzada. É outra história. Quando usar um, quando usar o outro, o tamanho do scaffold. Vamos discutir tudo isso. Eu estou simplificando aqui para vocês. Dizer, ó, pega aí, vai treina e valida com os 8 mil. E escolhe se tu vai usar a média nos valores ausentes, se tu vai deixar os valores lá em branco,
se tu vai tirar esses valores que estão ausentes, entendeu? Tudo isso você tem que fazer no treinamento. Então, cuidados na avaliação. Isso aqui são partes, né? Uma amostra grátis dos desafios que a gente vai comentar nas próximas aulas. As próximas aulas, 2 ou 3 aulas, nós vamos falar desses desafios. Gente, isso é um detalhe também. Pode ser que em algumas segundas-feiras eu puxe umas aulas dessa, tá? Para adiantar o assunto. Beleza? Tanto de estatística quanto de aprendizado de máquina. Não sempre, mas quando eu for puxar, eu aviso na segunda-feira mesmo. Então vamos lá. Cuidados na avaliação da classificação. A distribuição das classes deve ser equilibrada nos dois conjuntos. É importante isso, tá, gente? Por exemplo, a quantidade de homens e de mulheres ali. É interessante que esteja meio a meio, balanceado. Né? Ou esteja aproximadamente balanceado. Se você tiver 90-10, você vai ter problema. E aí, Tiago? E aí tem estratégias para resolver esse problema. Tá? Então aprenda isso. Já saiba que isso é uma problemática, um desafio a ser resolvido no aprendizado de máquina. Um conjunto de teste muito pequeno ou desbalanceado pode gerar avaliações imprecisas. É aquilo que eu estava falando. Às vezes você bota 90-10 porque minha base é pequena. Mas 10% aí da base, tua base é pequena. Qual o tamanho de tua base? Não, eu tenho 200 exemplos. Bicho, tu vai testar com 20 exemplos. É muito pouco. Não dá nem para tu fazer uma estatística aí. Porque o número mágico na estatística é 30, né? Não dá nem para tu fazer uma estatística aí com essa amostra de 20. Aí tem estratégia. Aí tem as estratégias. Eu já tive uma base de dados, eu trabalhei até mesmo no meu doutorado, tinha uma base de dados lá que tinha 37 exemplos. Mas aceitaram, eu acho que eu tirei a de 37, mas tinha algumas com menos de 100 exemplos. Né? E eu trabalhei com elas. Como elas eram pequenas, eu usei uma estratégia lá meio... uma estratégia que era, assim, robusta demais, né? Gastava muito tempo, mas a base pequena no instante rodava. Mais à frente a gente pode comentar, fazer comentários sobre isso. Então o tamanho ideal do teste depende da quantidade total de dados, é o que eu tenho comentado com vocês. Um teste bem feito evita superestimação e sobreestimação. Vamos discutir o que é isso. Né? É superestimação, pessoal. Você tem lá a sua base de treinamento. Você treina com o modelo valida, aí você treina e valida o modelo ali, que é o que é feito nos modelos estatísticos, né? Quem estuda estatística normalmente faz isso. Ele valida o modelo ali com os próprios dados, né? O modelo é gerado, os parâmetros de um modelo é gerado a partir do próprio conjunto de dados. Então, às vezes, validar aquele modelo vai dar bons resultados, excelentes resultados, mas para o conjunto de dados e treinamentos. Quando você joga valores novos lá, dá zebra. Então, um teste bem feito vai evitar isso aí. E outro problema é a subestimação, né? O modelo não aprender, na verdade. Você ter baixos resultados mesmo tentando rodar o modelo, né? Na base de treinamento. Na verdade, ele não encontrar padrões, né? Ele encontrar padrões. Então, esse é um exemplo aí, né, de dados de entrada, de rótulos. O que é que acontece, né? Eu tenho um algoritmo que vai receber os dados de entrada, o rótulo, né? Vai aprender, né? Vai gerar uma relação entre a entrada e a saída, vai criar um modelo. Esse modelo vai receber um novo dado que não estava no treinamento e vai dar uma saída. E essa saída você, sabendo, né, na base de teste você sabe dela, a base de teste você sabe, você tem como validar o modelo, né? Verificar o desempenho, a performance desse modelo, com diferentes métricas que a gente vai ver já já. Então esse é o processo de divisão dos dados e avaliação do modelo. Né? Visualiza o ciclo de aprendizado e teste no aprendizado supervisionado. Isso aqui é no aprendizado supervisionado, tá, pessoal? E aí agora a gente começa a comentar sobre as métricas para problemas de classificação. Então, em problemas de classificação, a gente avalia se o modelo consegue atribuir corretamente as classes aos exemplos. As métricas são calculadas a partir da matriz de confusão. Essa matriz de confusão nos dá diferentes métricas, tá? Ela é a base da avaliação de performance aí de um modelo de classificação. Então, vamos estudar ela daqui a pouco. A escolha da métrica adequada
Depende do contexto e dos impactos práticos dos erros cometidos. Então é muito importante que vocês compreendam cada métrica dessa para dizer por que eu usei precisão, recall, F1, acurácia, área sobre a curva ROC, etc. Então, o que é a matriz de confusão? A matriz de confusão nada mais é do que uma tabela que vai comparar tanto as classificações que você fez usando o modelo com as reais classificações, com o que de fato os dados são. Né? Então, é um cruzamento, normalmente, se for um problema binário, né? De 2 por 2, né? 2 por 2, porque você vai ter duas classificações, né? Dois possíveis valores binários, e você vai ter dois possíveis valores reais, né? Pode ser também uma matriz de confusão, pode ser 3 por 3, não tem problema. Pode ser uma tabela de 3 por 3, aí você vai ter um problema ternário, vamos dizer assim, né? 3 valores possíveis, né? De multiclasses, várias classes, né? Então, essa tabela é quem faz essa comparação, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Permite identificar a quantidade de acertos e de erros cometidos para cada modelo. E aí vocês precisam entender isso aí. Ó. Isso aí é a base da matriz de confusão. O VP é o verdadeiro positivo, ou seja, é a quantidade, né, de exemplos que você acertou e que você acertou dizendo que era positivo aquilo ali. Vamos dizer que você está avaliando em meio spam e não spam. Spam, é positivo. A classe de interesse, o valor de interesse, tá? Geralmente o número 1 representa, nesse problema binário, o nosso valor de interesse. E o 0 é a ausência desse valor de interesse, né? Então, por exemplo, se eu estou analisando se é spam ou não spam, ou se eu estou analisando se é vadio ou não é vadio, o meu valor de interesse é spam, 1. Não é spam, 0. Aluno é vadio da escola, 1. Aluno não é vadio da escola, 0. Né? Então, quando eu estou analisando, quando eu digo assim, eu tive 100 verdadeiros positivos, eu estou dizendo que teve 100 exemplos na base de teste que eu disse assim, é spam e era spam. Sempre que tem um nome verdadeiro é porque é bom, eu acertei. E o positivo é porque eu acertei dizendo que era da classe. O verdadeiro negativo é aquele que você acerta, mas dizendo que não é. Que é o mais fácil de acertar. Normalmente, pessoal, a ocorrência, né, do problema, vamos falar assim, ela ocorre menos, né? Ou seja, você recebe menos spam do que e-mails sendo spam. Você normalmente tem menos aluno que evade do que alunos que não evadem. Né? A taxa geral, pelo menos, não pode ser acima de 50%. Né? Não deveria. Em alguns cursos até que é. Por exemplo, um curso desse que a gente faz aqui, ele tem uma evasão muito alta. Mas no contexto geral, normalmente, né, não é isso. Se você puxar uma média até de uma escola, seja ela privada ou pública, não é isso que acontece. Né? Então você, quando tem um verdadeiro negativo, é porque você acertou dizendo que não era. E se você pensar direitinho, aí está o problema, galera, do balanceamento. Né? Do balanceamento. Se você tem uma base de dados em que 90%, por exemplo, 80% dos dados, eles são dados zero, vamos dizer assim, né? Alunos que não evadiu, ou vamos dizer que são dados de não e-mails, 80%, desculpa, não spam, e 20% é spam, é comum que o modelo tenda a dizer, em geral, que aquele exemplo não é spam. Na dúvida, ele vai dizer que não é spam. E o que é que vai acontecer? Muitos exemplos vão ser errados. Por quê? Porque ele vai dizer que não é spam, mas na verdade era um spam. Entenderam? Muitos eles vão dizer que não era spam, mas era um spam. Por quê? Ele vai errar muito
em encontrar a classe, o valor da classe de interesse, que é encontrar o que é spam. Aí é o seu negócio que vai dizer o que é importante, né? Cadê? É aqui. E os falsos? É quando você erra. Falso positivo é quando eu digo assim, é o spam, mas não é. E o falso negativo quando eu digo, não é um spam. Errei, era. Se a gente voltasse ali para o gráfico e dissesse assim, eu quero saber aqui em relação eu quero saber, por exemplo, em relação a esse azulzinho aqui, ele é verdadeiro positivo. Ele classificou como um homem, porque está acima, e ele realmente é um homem. Esse vermelhinho aqui, ó, vamos considerar que o homem é a classe positiva aqui, tá? É o verdadeiro negativo. Ele classificou como um vermelhinho e realmente é vermelhinho. Está abaixo do modelo, da reta. Esse vermelhinho aqui é um falso. Por quê? Porque ele classificou como um homem, porque acima aqui ele classificou como um homem, mas na verdade é uma mulher. Então, é falso. Positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque ele classificou como positivo. Falso positivo. E abaixo? Esse cara azulzinho aqui, ó. Falso. Negativo. Classificou como uma mulher, mas na verdade era um homem. Beleza? Bora pra cá de novo. Tá aqui o exemplo. Normalmente você vai fazer isso aqui. Isso é uma matriz de confusão. VP vai ser a quantidade de modelos você preveu. Deixa eu botar aqui uma matriz de confusão para ficar melhor. Não gostei muito dessa tabela que eu fiz. Pronto. Eu prefiro assim. Normalmente, pessoal, não sei porque ali ficou o contrário. Vou abrir essa imagem aqui. Mas tá dando para vocês verem, né? Aqui. Normalmente, a classificação do modelo a gente bota aqui, como tá? Ali eu vou lembrar de organizar melhor. Por isso que eu saí. Aqui no... Eu botei o contrário aqui. Então aqui, ó, o que é que você tem? Ó? Verdadeiros positivos. Você classificou como um verdadeiro e era... Você acertou, né? Dizendo que era da classe positiva. Aqui você acertou dizendo que era da classe negativa. Verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Se você comparar com esse aqui, ó, vai ficar a mesma aqui, ó, devido à mudança, né? O falso negativo vai ficar aqui em cima e o falso positivo aqui embaixo. Mas esse meu jeito aqui tá meio estranho, tá? Eu prefiro assim, tá, gente? Por isso que eu vim pra cá. Então, depois tem que mudar aquilo ali. O verdinho aí é que tá certo, né? Então ele acertou 70 e acertou 50 negativamente. Então ele acertou, na verdade, 120 exemplos. Mas ele acertou 120 de quantos? Se você olhar, de 160, né? Só somar aí. Isso é a acurácia. É, na verdade, quanto você acertou, a proporção de tudo. É a métrica mais simples. Você não deve usar só a acurácia, tá? Principalmente porque, se você tiver uma classe desbalanceada, é comum que a acurácia não seja uma boa métrica e é simples de entender. Imagina aí que tu tem uma classe desbalanceada, tu tem uma base de teste lá, aquela que eu falei, 2.000 exemplos. Mas dos 2.000 exemplos, 200 é da classe positiva e 1.800 é da classe negativa. E tu concorda que se eu disser assim,
todo mundo é da classe negativa, todo mundo, 100%. Esse modelo horrível aqui quer dizer que todo mundo é negativo. Esse é um modelo horrível. Ele vai acertar 80%, pessoal. Ele vai ter 1.800 acertos. Ele vai ter o verdadeiro negativo dele igual a 1.800. Por mais que o verdadeiro positivo seja 0. Mas a acurácia dele vai ser boa. Porque na hora que ele dividir, né? Ele vai ter 1.800 dividido por 2.000. Que embaixo vai ter verdadeiro positivo, vai ser 0. Falso positivo, ou seja, os que ele errou dizendo que era positivo é 0 também, porque ele não disse que nenhum era positivo. Verdadeiro negativo vai ser 1.800, né? Que todos que ele acertou. E falso negativo é os falsos que ele errou dizendo que era negativo. Vai ser 200, que eram exatamente os 200 positivos, né? Falso negativo é porque aquele exemplo era positivo. Falso eu errei. Negativo dizendo que era negativo. Se eu errei dizendo que era negativo é porque o exemplo era positivo. Então, fácil de interpretar e útil em problemas com classes balanceadas. Então, se você tiver um problema, aí já é uma sugestão. Tem um problema com classes não balanceadas, a acurácia não é a primeira métrica. Você pode até usar ela, mas ela não é a primeira métrica. Pode ser enganosa em problemas desbalanceados. Aí vamos para esses dois aqui, ó, precisão e recall. A precisão é a proporção de positivos previstos que realmente são positivos. Ou seja, sabe aquela galera que tu disse que era positivo? Ou seja, pensa comigo, de acordo com o que eu te expliquei até agora. Quem é a galera que eu digo que é positivo? É todo verdadeiro positivo, ou seja, todo mundo que eu acertei dizendo que era positivo, e todo falso positivo, ou seja, é todo mundo que eu disse que era positivo, mas que não era negativo. Mas eu disse que era positivo. Então esse é todo mundo que eu classifiquei como positivo, é o meu denominador aí. E o verdadeiro positivo é quem realmente eu acertei. Então, a proporção daqueles que eu disse que era positivo e realmente era, é a minha precisão. Por exemplo, no exemplo acima, que eu disse que todo mundo era negativo, e se eu perguntar a vocês qual era a minha precisão aí nesse exemplo, vai ser 0. Porque quantos verdadeiros positivos eu tive? 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então eu não quero nem saber embaixo. É 0 mais os falsos positivos, né? Que eu errei dizendo que era 200 no caso. 0 dividido por 200 dá 0. Então minha precisão é 0. Minha acurácia é 80%. Ótima, né? Boa, né? Ótima acima de 90. Vai depender do contexto. Essa questão de ótima, boa, ruim, isso vai depender muito do contexto. Do seu problema. Tem situações que 90% é baixo, 95% é ruim. Não dá, tem que ser 99% de acerto. E olhe lá. Tem situações que eu não permito mais de 1% de erro. Porque isso vai me gerar digamos, um prejuízo muito grande. Enfim, vai depender do seu contexto. Isso aí você vai ter que analisar a melhor proporção. Então a precisão é muito importante quando falsos positivos têm alto custo. O falso positivo, aquele cara que eu digo que é positivo e não é, e isso gera um alto custo para mim, isso aí vai precisar ser analisado na minha precisão. A precisão é uma variável, é uma métrica que eu preciso analisar bem. Entende? Então, assim, por exemplo, eu digo, toda vez que eu digo que um e-mail é spam e ele não é spam, qual é o custo que eu tenho disso? Eu jogo um e-mail importante para minha caixa de spam. Eu classifiquei ele como positivo, mas na verdade ele não era. Essa é a precisão. E o recall? O recall, pode ver que ele é bem parecido com a precisão, né? Mas a ideia é outra. Aqui é a proporção de positivos reais que foram previstos corretamente. Ou seja, sabe a galera, você vai na base, olhar o recall é olhar o seguinte. Vai lá na base de teste e diz assim, me traga da base de teste todo mundo que é positivo. Pronto, trouxe todo mundo que é positivo. Nesse exemplo aí que eu disse a vocês, só eram 200, né? Dos 2.000 lá da base de teste, eu disse que 200 eram positivos. Pronto, me deu os 200.
Agora me diga uma coisa. Quantos eu recuperei? Desses 200, quantos eu identifiquei? Nesse meu exemplo, nenhum, né? Porque eu disse que todo mundo era negativo. Zero. Esse é o verdadeiro positivo. Dividido pelo próprio verdadeiro positivo mais o falso negativo. O falso negativo, ou seja, divida aqueles que você disse que era positivo e era positivo por todo mundo que está na base de teste, pela quantidade de elementos que está na base de teste. E qual é a quantidade de elementos positivos que estão na base de teste? Bem, é exatamente os verdadeiros positivos que você classificou corretamente como positivos, mais aquela quantidade de elementos que você errou dizendo que era negativo. Ou seja, é os falsos negativos. São os falsos negativos. Se eu somar isso aí, dá exatamente a quantidade da base de teste. Então, esse é importante quando os falsos negativos são mais graves. Né? Sabe aquele cara que você diz assim, rapaz, isso aqui não é, um spam. E era. Aí é bronca. Né? O meu problema lá de evasão, quando eu digo assim, esse aluno aqui é um aluno evasor, e não é. Qual o custo que eu tive para isso? Bem, eu tive que separar um funcionário uma vez na semana para acompanhar esse aluno. O custo que eu tive foi esse. Né? Eu tenho que analisar isso aí. A decisão que eu tomei. Bem, mas eu era um cara que não ia evadir. Se eu tivesse feito isso, né? Eu tenho a base de dados lá. Se eu tivesse feito isso, eu ia descobrir que eu ia perder dinheiro aí. Porque eu estava botando um cara para acompanhar um aluno que, na verdade, não iria evadir. E o falso negativo é aquele, o de baixo, né? Digamos que é aquele cara que eu disse assim, ó, classifiquei esse aluno como não evasor, mas ele evadiu. Qual é o custo que eu tenho aí? Rapaz, deixei um cabo boiando lá. Esse foi meu erro. O que é mais importante? Perder um aluno ou gastar tempo de um funcionário? Gastar um funcionário com um aluno que poderia estar com outro lá que eu queria evadir. Né? Quando as duas coisas são importantes no seu conceito e você não quer dar preferência a nenhuma das métricas, você pode usar a métrica F1 Score, né? Que vai resumir a precisão e o recall em uma única métrica. Muito útil quando há um trade-off entre essas duas medidas. Pode ocultar o desempenho individual de precisão e recall. A desvantagem é essa, né? Porque você não tem a precisão e o recall. O que é que eu indico? Analisa a precisão, analisa o recall, faz uma investigação nisso aí, mostra o que aconteceu com os dois e usa um F1 Score para comparar os modelos, se tiver mais de um modelo. Porque você pode comparar um modelo, por exemplo, com precisão e a precisão de um modelo ser melhor do que o do outro, mas o recall do outro é melhor do que o desse. E aí? Então você pode fazer uma média harmônica. Usar o F1 Score para dizer, vamos tirar a prova dos 9. Então quando há um trade-off, né, entre essas duas medidas, né, quando há assim, um equilíbrio, onde há um limiar, né, um ponto de corte entre essas duas. Quando assim, não, rapaz, o que eu estou preocupado é em recuperar aluno evadido. Eu digo, então faz o seguinte, faz uma análise e faz esse trabalho específico aí com todos os alunos. Não, pô, não posso não. Por quê? Porque eu não tenho um funcionário suficiente para separar um tratamento, vamos dizer, um psicólogo. Eu não tenho um psicólogo suficiente para dedicar a todos os alunos, para não evadir. Um psicólogo especializado em incentivar, um incentivador para o aluno não desistir do curso. Sei lá, vamos falar assim. Certo?
Então eu não tenho como. Eu tenho um limite aí, humano. Ah, então por isso que você não pode também todo mundo classificar como evasor. Então eu quero o máximo recuperar quem vai evadir. É o recall. Meu objetivo principal é não ter muito gasto de recurso, é não errar tanto, porque se eu disser que se eu disser que todo mundo é vazio, se eu disser que todo mundo é vazio, não. Se eu errar dizendo que um cara vai evadir e ele não evade, eu tenho um custo muito alto, porque eu estou contratando uma pessoa por fora para isso aí, então eu não posso. Então é a precisão. Né? Tá aí um exemplo, né? Do cálculo da acurácia, precisão, recall e efficiency score. Só um detalhe que eu falei, normalmente a gente joga o previsto para coluna, tá? Não para linha. Não sei porque aqui eu fiz assim. Aqui um exemplo 2, só você olhar essas continhas depois. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, recall e precisão diferentes, tá vendo? Ó? Recall e precisão, aqui nesse exemplo aqui, o recall foi mais importante, foi mais alto. Se para o seu exemplo, o recall é mais importante do que a precisão, fica com esse aqui. Né? Com o modelo, dá mais importância ao recall. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, perceba, existe um trade-off quando a gente vai treinar um modelo de classificação, que é o seguinte. O modelo de classificação, como é que ele classifica? Como é que ele classifica um dado como spam ou não spam, evasor ou não evasor, sei lá, gato ou cachorro, né? Como é que ele não classifica isso? Como é que ele classifica isso? Ele tem um limiar. Olha a caneta aqui. Tem que usar o pente. Né? Ele tem um limiar, pessoal. Tem um trade-off. Né? Ele tem um trade-offzinho aqui que é o seguinte. Ó, passou daqui é positivo. Aqui é negativo. Mas quem é aqui? Normalmente é 0,5. Como assim, Tiago? Porque, na verdade, um modelo desse de classificação, ele é probabilístico. Ele tem a classe spam e tem a classe não spam. O que, na verdade, acontece é que ele dá, pessoal, uma probabilidade disso aqui acontecer. Qual é a probabilidade de ser spam? Aí ele diz assim, é 0,57. E qual é a probabilidade de não ser spam? Vai ser 0,43. Então ele vai classificar como spam. Por quê? Porque está acima de 0,5. Aí eu classifico como spam. Mas se eu quiser ajustar isso aqui e dizer que agora é 0,7 o meu trade-off, esse cara aqui de 57% vai ser classificado como não spam. Porque ele está abaixo de 0,7. Tá? Então, o valor desse trade-off, você pode equilibrar, né? Alcançar ele, programável. Tá? É programável. E isso vai mexer na precisão e no recall. Porque veja, se você aumentar esse trade-off, o que é que vai acontecer? Você vai dificultar a classificação de valores positivos, né? A maioria você vai começar a dar muitos valores negativos. Se você aumenta a quantidade de classificações de negativos e diminui a quantidade de classificações de positivos, você vai mexer nos valores de recall e precisão, porque você vai... Ó,
Porque você vai mexer nesses valores aqui de baixo. Né? Você vai dizer que menos são positivos, ou seja, você vai ter um valor de verdadeiro positivo menor, mas você vai dizer mais que tem negativos. Então você vai ter um falso negativo aí também provavelmente aumentando. Então você precisa ajustar esse valor de acordo com o seu contexto. Né? Então a escolha da métrica depende muito do contexto. Acurácia, útil apenas quando as classes são balanceadas, porque a acurácia dá uma visão geral. Né? Precisão, valioso quando falsos positivos são mais prejudiciais. Recall, essencial quando falsos negativos devem ser minimizados. F1 Score, resume a precisão e recall, útil em problemas também. É útil em problemas desbalanceados, porque ele dá esse equilíbrio aí entre os dois. E temos diversas outras métricas. Uma chamada área sobre a curva ROC, é muito boa, eu gosto. O mercado parece que não atua tanto. Parece que o mercado usa mais a curva de precisão recall. E a análise da própria matriz de confusão completa. Ou seja, você visualizar a matriz de confusão por todos os âmbitos, né? Acurácia, precisão, recall, F1 Score. Né? Você pode misturar essas métricas aí tudinho e fazer uma métrica sua. E aí foi o que eu pedi. Dei uma estudada nessas duas métricas, área sobre a curva ROC e curva de precisão recall. Importante usar múltiplas métricas para uma avaliação mais robusta. Beleza, galera? Estamos aqui com já 1 hora de aula. E aí ninguém tem dúvida, né? Eu vou continuando aqui, beleza? Continuamos agora para problemas de regressão, gente. Eu vou pular essa parte inicial. Você já sabe que o problema de regressão é quando você quer prever valores numéricos, né, diferente da classificação. Por exemplo, preço de uma casa. Por exemplo, prever nota de um aluno. O modelo de regressão é um modelo que vai também fazer uma relação entre as características de entrada e o valor de saída, né, que é um valor contínuo. Você também vai ter dados rotulados, valores reais lá, numéricos. E também vai se ajustar parâmetros para se encontrar essa previsão. Aqui eu tenho um exemplo ilustrativo também do número de horas estudadas com a nota de um aluno. Então, o aluno que estudou poucas horas tende a ter notas menores. Ó. Mas observe que cada exemplo desse, a base de dados, né, de treinamento, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 exemplos. Observe que ele não obedece um padrão exato. Se eles obedecessem um padrão exato, eles estariam aqui em cima dessa linha, né? Eles não obedecem. O cara estudou 2 horas, tirou 4. Ah, então o cara que vai estudar 3 horas vai tirar 6? Não. Tirou 5. Né? O que estudou 4 horas também tirou 4. Isso é a realidade, né? Ele não segue um padrão exato. Né? Aí seria fácil de calcular, simplesmente com essa função aí, que é uma função que está, se você olhar direitinho, é basicamente deixa eu ver se eu consigo. A função ela dá basicamente o valor de x aqui, né? Mais 1. Né? Se você observar, a gente não analisou aqui, eu não analisei, né? Eu deixei que o aluno até que tirou 10 horas, tirou 11, né? Ele tirou meio que 11 aqui, 12, 13. Mas o modelo, ele disse que ele tiraria 11, né? Claro que isso aí você teria que tratar no modelo, não tem nota abaixo de 11, ou acima de 10. Tá? Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um modelo que vai relacionar a entrada com a saída. Se você observar, se eu quisesse, por exemplo, avaliar esse modelo, eu iria avaliar olhando o erro. O que é o erro? É essa distância do ponto real, que no caso aqui é 4, para o que o modelo deu. Né?
Se o modelo disser assim, se eu disser assim, eu estudei 2 horas, eu vou tirar quanto? O modelo vai dizer 3, mas tirou 4. Eu estudei 4 horas, vai tirar quanto? Vai tirar 5, mas tirou 4. Então você teve erro de 1, erro de 1, erro de 1 aqui, né? E esses erros, depois, eles podem ser somados, eles podem ser elevados ao quadrado, né? Eles podem ser somados, elevados ao quadrado, dividido. Então, existem várias métricas para isso. Algoritmos de regressão linear, isso aí é uma regressão linear. Árvores de regressão, KNN, redes neurais, todos esses podem ser utilizados. Redes neurais para regressão, KNN regressor também, todos esses podem ser utilizados. O desempenho é a mesma coisa, tá? E as métricas são simples, são mais simples aqui. Eu tenho média de tudo isso, ou seja, a média dos erros somadas. Se alguém não entender essa métrica, fala, tá? Esse é o erro médio absoluto. Eu vou tirar o valor absoluto de cada erro, somar todos eles e dividir pela quantidade de erros, né? Se eu tiver um erro muito grande, ele não vai ser muito penalizado. Aí vai depender se você quer. Rapaz, erros muito. Se um modelo errar, acertar perto, mas se ele der um erro muito grande, eu quero penalizar esse modelo, para que o valor final da avaliação desse modelo não seja bom. O MAI não vai penalizar tanto. Aí a gente tem esse aqui, ó, o erro quadrado médio, que nada mais é do que, ao invés de eu tirar o valor absoluto, eu elevo ao quadrado. E por que eu tenho essa preocupação de tirar valores absolutos ou de elevar ao quadrado? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter erros positivos e erros negativos, né? E isso aí, quando eu somar um valor positivo com um valor negativo, aparentemente vai dizer que o modelo é muito bom, né? Porque os valores negativos vão diminuir o erro do valor positivo. Então não faz sentido. Elevando ao quadrado, eu penalizo os erros fora da curva, né? Os outliers. Então se eu digo assim, eu quero um modelo, ele seja mais penalize mais os erros fora, os erros grandes, né? Eu uso qualquer uma dessas duas métricas. Eu prefiro essa porque ela deixa na mesma escala dos erros, né? Como você vai levar ao quadrado aqui, você vai tirar o erro da escala do erro, né? O erro, ao invés de ser 2, vai ser 4. Ao invés de ser 3, vai ser 9. Né? Aqui, como você tira a raiz quadrada, você volta para aí. O R quadrado, que é o coeficiente de determinação, mede a proporção da variância, né, sensível a outliers e overfitting, não adequado para todos os tipos de modelo. O R quadrado, na minha opinião, deve ser utilizado em aprendizado de máquina, não é o mesmo contexto de utilizar o R quadrado em uma regressão linear, como um complemento, né, como uma métrica complementar. Você usar o valor, o MAI, o erro médio absoluto, e você usar a raiz quadrada do erro médio quadrático, já é suficiente. Se você quer complementar o R quadrado, é uma métrica boa. Qual o problema? Também é sensível a outliers e também a overfitting, não adequado para todos os tipos de modelo. O R quadrado, ele vai simplesmente pegar, tirar a diferença, né, do valor real com o valor médio. Isso aqui não é o valor, desculpa, o valor estimado. Isso aqui é o valor estimado, né? Ou seja, aqui esse menos erro vai dar exatamente o erro, vai elevar ao quadrado e vai somar tudo isso. E embaixo, ele vai pegar o mesmo valor, vai diminuir da média do conjunto, esse y barra, vai elevar ao quadrado, vai somar tudo. Vai dividir um pelo outro e o resultado vai retirar de 1. Veja, esse valor normalmente esse valor ele vai definir, ele vai determinar, como o próprio nome diz, né, o coeficiente de determinação vai determinar quanto uma variável explica a outra.
Só que quanto um erro, porque veja, o que eu estou analisando aqui é o quanto a minha estimativa explica o erro real. Desculpa, a minha estimativa explica o valor real, né? A minha estimativa ela não vai, de certa forma, explicar o valor real na questão do R quadrado. No contexto de aprendizado de máquina é diferente, assim eu entendo. No contexto de estatística, tá? Esse valor aqui. Então, essa análise aqui que eu vou fazer daqui a pouco é para o conceito de aprendizado, para ter cuidado no aprendizado de máquina. Então, por exemplo, aqui o MAI, ele tem esse valor real, foi previsto esse, erro de 20. Valor real, previsto esse, erro de 10. Valor real, previsto esse, erro de 10. Aqui é o valor absoluto. Valor real, previsto esse, erro de 10. Somei tudo, erro de 15. Então eu tenho um erro de 15 mil reais. Aqui, um erro médio de 15 mil reais nessas minhas estimativas. Agora, a análise do R quadrado, eu nem coloquei aqui o exemplo, né? Para o mas você pode calcular, né? Para esses dois aqui. Para avaliar um modelo de regressão, não apenas o R quadrado deve ser considerado. Gráfico de resíduos ajuda a verificar se há padrões indesejados. Vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de dois modelos, tá? O azul corresponde a os valores reais e o laranja ao que o modelo previu. Veja que o modelo A, ele está prevendo valores bem próximos aí dos valores reais, né? Considerando que as estimativas aí realmente são estimativas para cada ponto desse, né? Vamos dizer, por exemplo, que esse azulzinho aqui teve essa previsão, a mais próxima, né? Vamos dizer isso. Então, aqui você também tem, ó, um modelo B que tem os valores em azul e tem as estimativas. Se você observar, no modelo A, óbvio que você está vendo aqui que eles estão bem próximos, né? E sem muita estimativas aqui fora da curva, né? Próximos ali, alguns mais zerzinhos, tal, beleza. Esse aqui, se você observar, algumas estimativas estão bem concentradas em cima dos pontos azuis. Ó. Não tão espalhadas como essa, né? Porém, nesse aqui você tem algumas estimativas bem distantes. O que é que isso quer dizer? Veja, se você pensar comigo, o MAI, ele não vai prejudicar tanto esse modelo B. Não vai prejudicar tanto esse modelo B. Vai normalmente ter aqui a ideia é que tem inclusive o mesmo resultado, tá? Porque esse valor aqui está compensando esse. Esse por estar tão perto está compensando esses mais antigos. Só que o erro quadrático médio e a raiz quadrada do erro quadrático médio, da soma dos erros quadráticos, né? Da média da soma dos erros quadráticos, vai sim penalizar esses erros aqui, ó. Porque esse erro aqui, por exemplo, eu estou elevando ao quadrado essas estimativas aqui. Então, o modelo B vai ser penalizado na métrica da média da soma dos quadrados, certo? Não vai ser tanto na média dos erros absolutos. Tá? Agora, quando eu falo de R quadrado, o que é que acontece? Olha os resíduos. Isso aqui foram as estimativas, tá, gente? Aqui são estimativas. Ou seja, estimativa do modelo A para o valor real, estimativa do modelo B para o valor real. Agora, olha isso aqui. Isso aqui são os erros. Olha os erros do modelo A. Os erros do modelo A, quanto mais próximo de zero, melhor, beleza? Veja que os erros do modelo A estão um pouco mais espalhados
do zero. Ó. Esse aqui tá essa distância, esse aqui tal, até 3, né? Outro aqui no máximo até 2, tá entre 2 e, né? É o resíduo. O resíduo é o erro. Mas veja que ele obedece um padrão aqui, ó. O erro tá variando aqui dentro. Olha a variação que tá aqui dentro, ó, entre 2 e menos 2 no máximo, aqui vamos dizer menos 3 estourando. Entre 2 e menos 3. No modelo B, se você observar, está entre 2,5, criando esse aqui, e menos 2,5. Ó, se você olhar direitinho, né? Estão mais concentrados aqui próximo ao zero. Além de estar, tudo bem, está bem próximo aqui, 2,5, não está tão diferente nessa variação. Mas estão bem próximos do zero. Estão mais próximos, alguns são zero. Se você olhar direitinho, essas estimativas aqui estão melhores do que essas. Por mais que aqui você esteja numa escala diferente nesse gráfico, mas vão estar melhores, tá? O problema daqui é o quê? Que esses resíduos aqui, ó, bem grandes. Que aí são exatamente essas estimativas aqui, ó, bem longe da realidade. Esses resíduos aqui bem grandes, eles vão ser elevados ao quadrado naquele problema lá, na métrica da média da soma dos quadrados, né? Então, eles vão ser mais penalizados aqui no modelo B, vai ser mais penalizado com aquela métrica. O R quadrado aqui, pessoal, ele não vai ser, num caso desse, ele não vai te dar um bom resultado, tá? Por quê? Pode existir casos, o R quadrado ele varia, que eu vou até abrir aqui para vocês, ele varia, vou deixar terminar eu abro. Ele varia ali entre 0 e 1. Então, quanto maior o R quadrado, maior essa correlação, melhor é o modelo, tá? Só que tem situações que você vai ter um R quadrado baixo ou um R quadrado alto, mas que na verdade o modelo não foi bom. Ou você tem um R quadrado baixo e que na verdade um modelo foi melhor do que o outro. Você tem um R quadrado baixo para um modelo, mas aí você tem um MAI que distorce, ou seja, alto para aquele mesmo modelo. Então o R quadrado eu normalmente utilizo mais como uma confirmação. Então eu vou abrir já ali no conteúdo para complementar isso aí. O MAI trata todos os erros igualmente. O MSE, que é a média, mean square erro quadrático médio. E o erro quadrático médio root, a raiz do erro quadrático médio, penalizam os erros grandes. O R quadrado indica a proporção da variabilidade explicada. Veja, o R quadrado ele está relacionado mais com a variabilidade explicada em torno do erro médio. Né? Essa variabilidade aqui vai ser maior. Ou seja, quando você tem uma variação de erros, a variação do erro é alta ou a variação do erro é baixa. Entendeu? Aqui eu tenho uma variação de erros maior. Então veja, se você voltar para a fórmula do R quadrado e você tiver aqui, ó, por exemplo, um erro estimado alto, ou seja, uma variação de erro alta, e você leve isso ao quadrado, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar muito esse numerador. Se você aumenta o numerador, você vai diminuir o resultado dessa divisão. Concorda? Se você diminui o resultado dessa divisão, você vai ter um valor ali próximo de 1. Você vai tirar pouco de 1. Ou seja, sensível a outliers. Então, se você tem outliers nos erros, por isso que quando você usa o R quadrado, é importante que você analise os resíduos.
para você observar esses outliers aqui, ó. Tem muito outlier aqui. O R quadrado aqui não é interessante. Pode distorcer aí das métricas. Então, combine métricas para oferecer uma visão mais completa. Beleza? Vou abrir aqui só para mostrar no conteúdo como ele está hoje. Até quinta-feira eu estarei atualizando esse conteúdo, tá? Nós estamos aqui, ó, no assunto 10, tá? Terminamos essa parte aqui. O que eu queria que vocês fizessem aqui, o erro, a mesma coisa que está lá, né? Aqui, ó. Considerações finais. Cada métrica de regressão oferece uma perspectiva distinta sobre o desempenho do modelo, tá? O MAI é útil quando se queremos tratar todos os erros da mesma forma, enquanto o MSE e o RMSE são preferidos como desejamos penalizar mais fortemente os erros maiores. Já o R quadrado é uma métrica relativa que ajuda a entender a capacidade explicativa do modelo, mas deve ser usado com cautela. O R quadrado não pode determinar se as estimativas e predições dos coeficientes são tendenciosas. E é por isso que você deve avaliar os gráficos de resíduos. O R quadrado não indica se o modelo de regressão é adequado. Beleza? É possível ter um valor baixo de R Professor, quadrado. Oi. a respeito desses assuntos em si todos, eu sei que é muito difícil, é muita coisa para decorar, para aprender. Muitas dessas coisas a gente vai aprender na prática, né? Tipo, reforçar, reforçar, reforçar e finalmente aprender no final, não é? Só essa é a minha dúvida. Olha, vê só. Tu não vai decorar nada. Primeiro é isso aí. Precisou de ajuda, vai pro Google, ChatGPT, material, livro, Sim. aula, o que for. Onde você achar mais prudente no momento. Tudo isso é válido, a sua forma de estudar, cada um tem a sua individual. É, todos esses conceitos aí que você está vendo, todos. Métricas, classificação, regressão. Em todo momento a gente vai estar falando deles. Quando a gente for Sim. fazer, por exemplo, exercício de fixação. Por isso que é importante o exercício de fixação. Porque você faz, como é que você faz o exercício de fixação do curso? Lá no Google Classroom. Você lê o material, você estuda e faz o exercício. É fixação do conteúdo. Se você lê, você não precisa, galera. Eu sei que se você pegar aquela questão, botar no chat GPT, ele vai te dar a resposta. Vai te explicar e vai dar uma aula melhor do que eu. Mas não é isso. Vai ficar lá a resposta e você não vai aprender, não vai entender. Você precisa entender, ler aqui o material, entendi, vou pro questionário e tento responder com o que eu aprendi. Porque o questionário é todo com o conteúdo. Então tem muita coisa que quando, por exemplo, além do questionário, por exemplo, você vai fazer o projeto, que a gente vai ficar fazendo aqui um exemplo. Ah, gente, ó, tá vendo, gente? Ficou superestimado isso aqui, ou seja, são conceitos que na prática a gente vai estar toda hora voltando. É o que eu disse até na aula passada que eu gravei pelo celular. Eu só não vou voltar nas filosofias, normalmente, né? Capaz até a gente comentar. Nas filosofias de IA, na evolução da IA. Aquela parte do início, que até o tópico 8 é como se fosse a unidade 1 do curso. Né? Quem não teve aula até hoje, não perdeu muita coisa não. Assim, porque o que tem daqui para trás, do 9 para trás, é muito São coisas bem conceitual. básicas, né? É Muito coisas básicas, é conceitual. conceitual. Você dando uma leitura aqui, você acompanha. Agora, do 9 em diante, que é essa parte aqui, tarefas de... A gente já começou a falar de métricas, já falou de gráficos aqui, já o negócio mudou. Por isso que eu até quis fazer outra aula. Essa aula é muito importante. Tá? Obrigado, professor. Nada. Então a gente vai ter sempre essa volta. A gente vai estar sempre... Não é um assunto forward, né? Só pra frente, não. Ah, desse assunto novo, tudo é novo e o que ficou e continua. Não. Seu microfone tá falhando, tá Tá distante, falhando começando a aí? ficar distante. Tá falhando? Tá vendo? Tá, tá com bastante ruído ainda. Tá ruído? Fala alguma coisa pra ver se melhorou? Oi. Ah, tá melhorando. Pronto, acho que é o vento às vezes bate aqui. Então não é aquele negócio que você aprende um assunto hoje, amanhã outro que é totalmente diferente. Tipo, hoje eu aprendi hardware, amanhã é software. Depois de amanhã é internet, depois de amanhã é redes, depois é segurança. Não.
coisas que não vão voltar, não. É um assunto só. E tem muita coisa aqui que a gente vai estar sempre recapitulando. Então, deixa eu abrir aqui. Então, continuando aqui, só essa leitura. O R quadrado não pode determinar se as estimativas e predições dos coeficientes são tendenciosas. E é por isso que você deve avaliar o gráfico de resíduos, que a gente avaliou. O R quadrado não indica se o modelo de regressão é adequado. É possível ter um valor baixo de R quadrado para um bom modelo, ou um valor alto de R quadrado para um modelo que não se encaixa nos dados. Então, o R quadrado ele não é uma métrica, ele não é uma métrica que vai indicar se o modelo é adequado ou não. Porque o R quadrado tenta entender a capacidade explicativa do modelo, mas deve ser usada contra, porque o R ele tenta determinar o quê? Na verdade, eu falei disso aqui, ó. Quando eu falo dele, aqui. No contexto de aprendizado de máquina, o R quadrado é utilizado como uma métrica para avaliar o desempenho dos modelos de regressão, indicando a proporção da variância dos valores alvo, que é explicada pelas predições. Ou seja, o que ele mede é a variância do que você estimou com o que realmente é. Ou seja, o R quadrado não é indicado para verificar o desempenho. Resumindo, é isso. Use o Maio, use o MSE, o RMSE. Agora, a variância desses erros, aí eu indico com R quadrado. Tá? Para avaliar se o modelo preditivo foi bem ajustado com base no valor do R quadrado, é essencial considerar também outliers métricas. Também outliers. Não, desculpa, outras métricas, como o MAI e o RMSE. Essas duas métricas indicam de forma direta porque na mesma escala do erro, né, o quanto as precisões dos modelos estão, não na escala quadrática, como o MSE, estão distantes dos valores reais observados. Embora o MAI e o RMSE não revelem o quanto o modelo explica a variabilidade dos dados, como faz o R quadrado, eles ajudam a entender o tamanho dos erros cometidos. Ou seja, o MAI, o R quadrado e o RMSE vai ver o quê? O tamanho do teu erro, escalarmente. O R quadrado, a variância dos teus erros em relação à média de erros. Portanto, a combinação dessas métricas oferece uma visão mais completa e confiável sobre o desempenho. Aí aqui está aquele exemplo que eu fiz. Próxima aula, os desafios começam. Vocês podem já ir lendo, tá, gente? O 11 e o 12. Mas eu vou ainda revisar antes dessa aula. Por exemplo, aqui, ó, validação de modelos 11.3, eu nem fiz ainda e é da próxima aula. Também, ó, seleção de hiperparâmetros, desbalanceamento de classes. Então, tudo isso aqui são desafios que a gente vai comentar. Eu acho que eu vou precisar de 2 ou 3 aulas para todos esses desafios. Pretendo em 2. Não, considerando o capítulo 14 e 15, e vai ter o 16 ainda, que é o... Ainda antes da introdução ao ECA vai ter um. Esses outros aqui ainda estão em desenvolvimento, tá? O 14, 15... Ah, tá, o 16 é a implantação. Eu vou dar em 3... Pretendo dar em 3 aulas. Beleza? Ou seja, até o final de maio. E aí a gente entra no ECA. E daqui pra lá, vamos ver se a gente... Pra praticar, né? Vamos ver se a gente faz mais alguma aula na segunda pra adiantar. Pessoal, hoje foi bem, né? 1h30. É isso mesmo, né? Tá dando 1h30 nessas aulas. Se alguém tiver alguma dúvida, digam aí, né? Se gostaram, como é que foi. Acho que foi melhor do que a passada, né? O que é que vocês me dizem? Dessa vez tá indo, tá ótima a aula. Tá incrível, na verdade. É muita coisa para aprender, mas sem medo de Não, cara, tentar. é diferente.
diferença aqui desse curso, velho, para vocês é o seguinte. Ó, eu sei que na internet você tem conteúdo aí excelentes, que vocês podem aí em uma semana fazer esse curso assistindo. A diferença é o seguinte, é a nossa troca de experiência. Galera, eu sei muito pouco ainda. Professor, mas o senhor tem doutorado nisso aí. Meu irmão, eu tenho, mas é pouco ainda. E é porque o doutorado você vai numa área e tem um restante que você fica vago. E aí você, claro, que depois que eu concluí, eu corri atrás para estudar, né? Por exemplo, quando eu falo desbalanceamento de classe, eu não trabalhei com classificação no meu doutorado, eu trabalhei com regressão, já começa por aí. Já começa por aí. Não fiz nada de... Até fiz umas classificações dentro do meu modelo, dentro do meu framework, eu fiz uma classificação, mas era uma classificação intrínseca lá, uma coisa bem implementada, digamos assim, que já era de dentro, né, do modelo, fazia parte do modelo já. Não era a métrica final. A métrica final era uma regressão. Entendeu? Eu não trabalhei, por exemplo, me preocupei muito com ausência, com tratamento de aula. Eu peguei bases de dados já mais prontas, porque eu não precisei pré-processar todas as bases, porque eu testei várias bases de dados, então eu já peguei dados já pré-prontos, né? Já utilizados aí em outras pesquisas. Então tem muito assunto que eu não abordei, que eu não estudei. E aí vim estudar depois. E é um mundo, galera. É um mundo. Né? Aprendizado de máquina é um mundo. E aí se você entrar no aprendizado profundo, já é outra coisa. Já é uma área que eu não tenho domínio completo. Né? Minha área é mais de sistemas de multiclassificadores, assembles, bagging, boost e tal. Mas estudo, entendo, explico, mas não é minha área especializada. Né? De qual a rede neural, estudo isso aí, sei, entendo. Se precisar fazer a gente faz e tal. Mas é um mundo, você não para de aprender. E o conselho que eu dou esse curso a ideia é que vocês aprendam, né, tenham conhecimento do técnico do negócio. Por isso que eu vou usar o ECA. Porque tu não usa Python, é tão simples, já no script ali, papapá. Não, mas para você rodar, você ia ter que aprender a rodar Python. Aí já ia ter que pedir, ou se não, clicar nos botõezinhos lá, mas sabendo o que está fazendo. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou finalizar aqui, se ninguém tiver dúvida. Obrigado, professor, e boa noite. Boa noite. Vou parar por aqui. Cadê eu interromper a gravação?